por volta de 2 da manhã, os Estados Unidos atacaram Caracas, a capital da Venezuela, e outros 3 estados venezuelanos. Essa informação foi confirmada ainda na madrugada pelo presidente americano Donald Trump na sua rede social. O governo venezuelano decretou estado de emergência. No comunicado, Donald Trump disse que Nicolás Maduro, ditador venezuelano, e sua esposa foram capturados e retirados do país. O governo venezuelano classificou os ataques como uma grave agressão militar e a vice-presidente do país pediu uma prova de vida do casal. O Donald Trump, o presidente americano, publicou na sua rede social o seguinte texto: os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país, juntamente com sua esposa. Essa operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos Estados Unidos, com as forças de segurança dos Estados Unidos. Mais detalhes em breve. Já está confirmado que daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, pelo horário de Brasília, Donald Trump vai dar uma entrevista coletiva na Flórida, né? Ele está em Mar-a-Lago, que é o resort dele, onde ele inclusive estava passando alguns dias de férias, e vai dar uma entrevista coletiva de lá. Um repórter do jornal The New York Times conseguiu telefonar para o presidente Donald Trump, e foi uma ligação rápida de 50 segundos, em que Donald Trump descreve essa ação na Venezuela como um sucesso, e aí ele foi questionado pelo repórter se ele havia pedido permissão ao Congresso americano para atacar a Venezuela. Donald Trump disse que vai esclarecer esse dado, vai esclarecer essa questão nessa entrevista coletiva daqui a pouco, a partir da 1 da tarde. Os ataques aconteceram em Caracas e também nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, segundo o governo venezuelano. Um comunicado oficial diz que esses ataques atingiram áreas civis e militares. A gente ainda não tem informações sobre vítimas na Venezuela, sobre vítimas ou os danos que esses ataques provocaram. O que a gente sabe é que a tensão na Venezuela é enorme e, claro, que cresce também aí uma tensão com algum risco de escalada militar aqui no continente sul-americano. A gente tem, para nos acompanhar nesse começo de cobertura, aqui nessa cobertura especial aqui do All News, o Leonardo Sakamoto e o Ronilson Pacheco, que nos fazem companhia a partir de agora. Bom dia para vocês, Sakamoto e Ronilson. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ronilson. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ronilson. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Sakamoto. Sakamoto, vínhamos ali numa escalada. Donald Trump havia ordenado ataques a embarcações que, segundo ele, transportavam drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Não há nenhuma confirmação sobre isso. O fato é que, ao longo das últimas semanas, pelo menos uma centena de mortos nesses ataques aí foram contabilizados, e agora Donald Trump parte realmente para o ataque, retirando Nicolás Maduro do poder e do país na Venezuela. Queria suas primeiras impressões. Então, Mauro, bem, o Donald Trump, como você mesmo colocou, nas últimas semanas estava atacando embarcações que, segundo ele, estavam envolvidas no tráfico internacional de drogas, apesar de não apontar elementos de comprovação, né? Há denúncias por parte da sociedade colombiana e de outros países de que essas embarcações não necessariamente estariam envolvidas nesse tipo de crime, mesmo se estivesse. Isso é uma grave violação às leis internacionais. Você não pode simplesmente chegar a bombardear alguém fora das suas águas territoriais dizendo, olha, estou fazendo isso pelo bem da humanidade. Não é assim que funciona, apesar dos Estados Unidos sistematicamente estarem adotando e adotarem esse comportamento, né, se arrogarem para si a função de xerifes do mundo. O que acontece, eu até escrevi agora de manhã, com o bombardeio da Venezuela, os Estados Unidos criam seu Iraque na América do Sul. Né, com as bombas que iluminaram
a noite do país vizinho, né, a madrugada do país vizinho, com a remoção de um ditador usando uma justificativa que todo mundo sabe que é uma cortina de fumaça, com grandes interesses das grandes companhias petrolíferas norte-americanas no mar de petróleo que reside embaixo do solo e da água da Venezuela, e com uma intervenção direta realizada sem agressão anterior e sem nenhuma anuência por parte do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos repete essa história, repete o que aconteceu no Iraque. É claro que só o tempo vai dizer que tipo de atoleiro, que tipo de crise humanitária a gente vai ter nas mãos, mas a história se repete primeiro como farsa neste caso e depois como uma pornochanchada muito da vagabunda. Maduro, deixar bem claro, que o pessoal, na verdade, na internet trabalha sempre com o tico e com o teco. Ou é isso ou é aquilo. Vamos lá. Maduro é um autocrata, Maduro é um ditador, Maduro fraudou as eleições, como venho falando aqui nesse espaço, como todos nós falamos nesse espaço, há muito tempo. Mas uma solução num país desse para a Venezuela, né, para a autodeterminação do povo da Venezuela, passa por pressão, passa por negociação, mas não passa por intervenção armada que coloque em risco a paz no subcontinente sul-americano, mas também a qualidade de vida da população. Não é simplesmente sai Maduro, as coisas se resolvem, porque como a gente bem sabe, quem manda no Estado venezuelano ao lado de Maduro são os militares. Não há solução na Venezuela sem que os militares concordem com uma transição, concordem com essa mudança. Então não é simplesmente tirar uma pessoa. A gente não está tratando de filme de Hollywood ou de desenho animado. Não à toa, a maioria do mundo, com exceção de alguns líderes excêntricos, como o próprio presidente argentino, expressaram preocupação com o significado do ataque. Por outra, e aí caminhando para o final. Sakamoto. Os Estados Unidos, Oi? Desculpa te interromper, é que acabou de sair um comunicado do presidente Lula sobre esse tema. Ele publicou numa rede social, publicou também no site do governo, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação ao direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Esse é o comunicado que acaba de sair do presidente Lula. Lembrando que o governo brasileiro convocou já agora para as 10 da manhã, já pode até estar começando uma reunião de emergência no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty. E lembrando também que o presidente Lula havia conversado recentemente por telefone com Nicolás Maduro. Depois de muito tempo, os dois não vinham se falando. Lula, inclusive, não reconheceu a vitória de Maduro nas últimas eleições, mas chegou a conversar com Maduro recentemente. E também conversou com Trump, pedindo a Trump para que não usasse a força no caso da Venezuela. Então, essa atualização que a gente tem de momento, Sakamoto, para você concluir o teu raciocínio, por favor. Perfeito, obrigado pela atualização, Mauro, importantíssima a posição do governo brasileiro e também era uma posição esperada, né, uma posição de repúdio, né, à agressão aqui no subcontinente sul-americano. Para concluir, se os Estados Unidos resolvessem bombardear todas as autocracias e removessem os líderes autocratas do poder, deveria começar pela própria Arábia Saudita, que é uma maternidade de movimentos extremistas, né, esse sim. Né? Só que em vez disso, o Trump recebeu agora em novembro no jantar na Casa Branca e chamou ele de grande amigo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin al-Salman, que está por trás do assassinato de um jornalista do Washington Post, entre tantos outros crimes contra os direitos humanos.
né? Removendo Maduro e colocando uma marionete no lugar, se ele conseguir, se esse for o desdobramento, o Trump pode facilitar o acesso das companhias norte-americanas ao mar de petróleo, né? Que tem lá na Venezuela, é muito mais próximo do que acontece no Oriente Médio. O turbulento Oriente Médio produz, é claro, um entretenimento para consumo interno no momento que sua popularidade cai, porque ele não está conseguindo segurar os preços para a classe trabalhadora, né? Agora, o fato é que, vamos lembrar, no Iraque, as justificativas para a invasão foram as inexistentes armas de destruição de massa. Agora é que Maduro chefiaria uma rede internacional de tráfico de drogas sem apresentar armas nesse sentido. Isso é um perigoso precedente para a região, que é quintal dos Estados Unidos, mas a gente está mais acostumado aos Estados Unidos agindo na derrubada ou conspiração contra governos, usando a CIA, bancando desafetos, assassinando desafeto aqui e ali. A gente não tá muito acostumado, como a América Latina, com a América do Sul, a uma intervenção direta dos Estados Unidos. É claro que isso não torna automaticamente todos os países aqui da região passíveis de serem invadidos, mas fragiliza a paz na região, fragiliza a relação com os Estados Unidos e, a depender do que aconteça, novas ondas de refugiados podem atingir nosso subcontinente. Por ironia, por fim, né? O mais irônico é que Trump perde, assim, qualquer legitimidade para negociar o fim da guerra da Ucrânia. Aí, apesar das críticas públicas à invasão da Venezuela de Vladimir Putin, não tenha dúvida nenhuma que Putin está gargalhando neste momento. A Rússia, inclusive, foi um dos primeiros países a se pronunciar condenando esse ataque. Gente, vocês vão perceber que essa edição está sendo feita ao vivo e a gente vai atualizando, as informações vão chegando, a gente vai passando para vocês, tá? Não tem roteiro, não, a gente vai passando conforme as atualizações vão chegando. Uma atualização aqui: o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone agora há pouco com o seu par venezuelano, portanto, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil Pinto. A conversa entre os dois chanceleres foi confirmada ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores. O órgão não deu detalhes sobre o que foi tratado no diálogo e nem por quanto tempo os dois se falaram. Segundo o canal estatal venezuelano Telesur, durante a ligação, Vieira manifestou a sua condenação à agressão militar e criminosa. Isso segundo a imprensa estatal venezuelana. A informação foi dada pelo chanceler ao canal, que é, evidentemente, pró-governo. Mauro Vieira está de férias e interrompeu suas férias para voltar a Brasília e participar de uma reunião emergencial sobre o ataque. A gente vai atualizando também. E em relação aí ao que os Estados Unidos expõem sobre os motivos para a prisão, né, para tirar Nicolás Maduro da Venezuela e levado até agora para local insabido, incerto, a procuradora dos Estados Unidos, a procuradora-geral dos Estados Unidos, quer ver? Vamos lá, deixa eu procurar aqui, que eu tento. Ela publicou um tweet dizendo o seguinte: Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para a posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos. Em breve, eles enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano. Um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas. Enfim, esse tem sido o discurso dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro. Eles taxam o governo de Nicolás Maduro como um governo narcoterrorista. Claro que a gente tem que lembrar que, como pano de fundo aí, a gente tem a questão do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e ali, né, pertinho dos Estados Unidos. Claro que tem todo esse interesse. A gente tem para soltar para você agora um vídeo que foi gravado pela Daniela Lima com algumas apurações sobre essa ação na Venezuela. Vamos assistir o que disse a Daniela Lima para a gente. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente no UOL News, nessa edição especial, dia histórico, um ataque sem precedentes dos Estados Unidos
à Venezuela e a alegada captura pelo governo americano do ditador Nicolás Maduro e sua esposa. O governo brasileiro foi pego totalmente no contrapé diante do que aconteceu e agora políticos da direita e da esquerda estão tentando analisar os impactos dessa ação inédita, repito, de Donald Trump. De saída, dizem que ainda é muito cedo para traçar um panorama sobre o futuro da Venezuela. É preciso entender, e há especulações sobre isso, se houve uma negociação do governo americano com pelo menos parte das forças armadas venezuelanas que dão suporte a Nicolás Maduro. Mas de saída, o que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem é que essa ação em solo latino-americano reforça a preocupação ou o temor de que haja uma intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos na eleição presidencial deste ano. Direta como? Há risco de ataque? Não é disso que se trata, mas de declaração de apoio a candidato A ou B. A direita latino-americana está de fato muito oriçada. De onde eu falo aqui agora, em Buenos Aires, houve manifestação favorável do presidente Javier Milei. Ele falou a rádios locais parabenizando a ação dos Estados Unidos. E claro, isso vai se espalhar nas redes sociais da nossa direita. Vem aí, portanto, já uma previsão de que a ação dos Estados Unidos na Venezuela vai ser pauta na eleição presidencial de 2026. Há ainda, gente, uma preocupação muito evidente com a saia justíssima que essa ação na Venezuela coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem mantido boa relação com Donald Trump, conseguiu reverter parte substantiva do tarifaço, findou ali durante as negociações também com a imposição da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e sua família, além dos negócios, claro, do escritório da família. E para manter essa boa relação, o Lula vai ter de andar numa corda muito bamba, muito fina. Não há como, à luz do direito internacional, justificar a ação armada na Venezuela e a captura do Nicolás Maduro. Essa é uma opinião praticamente unânime entre os especialistas, e eu nem estou falando aí de aliados ou não do governo. Mas Lula vai ter de dizer isso sem ofender o presidente dos Estados Unidos. E pior, sem parecer que está defendendo a pessoa de Nicolás Maduro e não a soberania do solo venezuelano. Ou seja, o governo chama uma reunião, vai haver uma conversa para definir o tom. A expectativa agora é de que Lula faça uma defesa do direito internacional, das observações do que diz a ONU a respeito desse tipo de ação com bombardeio e captura de líderes internacionais, como foi uma ação muito forte, segundo o próprio Trump classificou, com um bombardeio em diversas áreas estratégicas de energia e também a prisão ou a captura, porque Nicolás Maduro está sendo levado, aparentemente, segundo uma fonte da CNN, para ser julgado em Washington, teria dito Marco Rubio. Então, a corda do governo agora está bem esticada, do governo brasileiro. O Lula está numa saia não justa, mas justíssima, porque precisa tanto defender a América Latina como um território de paz, mas sem parecer que com isso está validando a ação de Nicolás Maduro. É importante a gente lembrar que o presidente brasileiro não reconheceu a legitimidade da eleição do venezuelano, que não apresentou provas de que teria vencido o pleito, o que ajuda aí, nesse momento, a balizar. Porque, claro, já se sabe, o episódio vai ser muito explorado pela direita, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Aí a Daniela Lima, nessa participação especial, nessa nossa cobertura aqui no canal UOL, no UOL News especial, cobrindo o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Gente, esse ataque americano, só para vocês terem uma ideia do contexto histórico em que ele se encaixa, é a intervenção mais direta dos Estados Unidos na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989. Essa invasão que derrubou o general Manuel Noriega na época. Então, desde 1989, não havia uma intervenção militar com essa dimensão aqui na América Latina. Uma apuração que eu fiz dá conta de que militares do alto comando militar aqui do Brasil foram informados agora de manhã que Nicolás Maduro teria sido levado para Porto Rico.
mas isso não foi confirmado por nenhuma fonte do governo americano, nenhuma fonte do governo venezuelano. Nicolás Maduro permanece desaparecido. É que os militares costumam se comunicar, têm seus canais de comunicação e receberam essa informação. A gente segue acompanhando, isso ainda não é uma comunicação oficial, tá, gente? Ronilson, desculpa te deixar esperando esse tempo todo, é que os fatos vão chegando, mas à luz de tudo isso, de tudo que a Daniela também nos falou, queria sua primeira análise aqui no All News. Mauro, eu acho que as análises vão dando conta, primeiro, super justificado, né? As coisas vão acontecendo, é um mundo sem roteiro, né? Eu acho que as primeiras análises dão conta disso, né? Acho que já está todo mundo, acho que é ponto pacífico, quanto que essa ação dos Estados Unidos, né, essa ordem do Donald Trump, ela invalida o direito internacional ou diz um grande dane-se para o direito internacional. Acho que isso é ponto pacífico. Os questionamentos com relação às razões, às reais motivações dessa invasão. Por isso eu quero, inclusive, ampliar um pouco, né, essa perspectiva para a gente poder pensar um pouco desse modus operandi do Donald Trump nesse segundo mandato, né? Desde o início do seu mandato, está completando um ano agora, né? Tanta coisa já aconteceu, mas é interessante como o Donald Trump realmente ele adotou, sobretudo essa perspectiva do terrorismo, não como categoria, né? Uma categoria a qual ele quer enfrentar, mas o terrorismo quase como uma linguagem. Eu acho que a gente já tem um conjunto de fatores para a gente poder pensar como o Donald Trump fez esses 2 pesos e 2 medidas, né? Com determinados países, sobretudo do norte global, da Europa ou ali do seu vizinho, Canadá. Os Estados Unidos o Donald Trump faz uma conversa numa linguagem que é sobre paz, que é sobre comércio, que é sobre democracia. A ideia, né, de anexar o Canadá, essa ideia esdrúxula, né, faz uma provocação de anexar o Canadá por causa das desvantagens dos Estados Unidos com relação ao Canadá, anexar a Groenlândia, essa mediação com relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, que não dá em nada, né, acordos de idas e vindas, ou levar a paz para Israel, pensando na Palestina, mas, sobretudo, a preocupação de Donald Trump é com Israel. Mas, para grande parte do sul global, América Latina incluída, a linguagem de Donald Trump é a linguagem do terrorismo, né? Ele assume a imagem de narcoterrorismo na América Latina, assume a imagem do terrorismo, sobretudo no continente africano. Então, é com a linguagem do terrorismo que ele lida com o México, que ele lida com a Nigéria. Agora, nesses casos recentes, né, de ataques, embora grande parte da sociedade nigeriana, do presidente nigeriano dizendo que os ataques terroristas que têm assolado o país têm atingido a população de uma maneira geral, e Donald Trump tenta se concentrar na perseguição aos cristãos, como só os cristãos estivessem morrendo. Os terroristas que estão na Palestina, né, acolhendo ali o Hamas, terroristas na África do Sul. Donald Trump chegou a dar a categoria para os brancos sul-africanos, quase que os únicos imigrantes a serem recebidos nos Estados Unidos, né, como refugiados, vindo de uma grande perseguição. Genocídio branco é o que dizia Donald Trump. Então, a linguagem de terrorismo para grande parte do sul global e uma linguagem de paz e de democracia para os seus parceiros do norte global, países que ele entende que tem algum poder bélico para fazer algum tipo de equiparação. Então, eu estou falando dessa questão da linguagem, terrorismo como linguagem, para dizer que a gente tem uma grande possibilidade de que isso não pare por aí. O olhar do Donald Trump para a América Latina, com essa linguagem de terrorismo, onde ele tem apoiadores, seja El Salvador, na Argentina, agora o Castro no Chile, o Petro está totalmente enfraquecido na Colômbia, e nós vamos ter eleições próximas, essa nova configuração na América Latina e esse olhar do Donald Trump como um combate ao terrorismo, quase que como um legado do seu mandato, blindando, inclusive, o próprio presidente das suas crises internas. Isso é outra coisa que a gente pode falar em outro momento. Os Estados Unidos têm uma crise interna que não é pequena, que envolve inflação, que envolve preço de alimentos, aumento do custo de vida, desemprego, etc. Mas isso pode ser outro assunto. E eu queria trazer à tona também, né, algo que foi muito discutido durante as eleições, que é o projeto 2025, foi muito discutido, sobretudo no campo econômico, mas também como o Donald Trump cumpre a cartilha do projeto 2025, que também tem um capítulo importante sobre guerra, sobre o Departamento de Defesa, né? Inclusive essa ideia de que
o parlamento, sobretudo o Senado, é muito negligente, leniente, lento para acompanhar o ritmo, as decisões que são necessárias do presidente em momentos de crise, e por isso o presidente precisa ter a possibilidade de tomar decisões mais enérgicas. Não por acaso, né? Donald Trump está ali sempre, de novo, essa ideia do terrorismo, ele tentou emplacar essa lei do inimigo nos Estados Unidos. Aliás, foi com essa lei que ele deportou 137 venezuelanos de volta para a Venezuela. Então, para dizer que nós temos aí um modus operandi, uma linguagem, uma forma de atuar que não vai parar na Venezuela. Não por acaso a gente pode dizer como esses motivos são frágeis, né? Acho que é o que todo mundo fala, o Sakamoto já falou, a Dani Lima colocou ali na sua apuração. E o Sakamoto disse muito bem, se o Donald Trump estiver preocupado com autocratas no mundo que estão violando direitos humanos, o que ele ia ter de destituir do poder em diversos países ao redor do globo é incontável. Então os motivos são frágeis, não tem motivos, não tem justificativa política e geopolíticas que legitimem algo desse tipo, pelo menos não de uma maneira isolada, sem uma cooperação internacional, sem um diálogo internacional. Então, olhar para frente para algo que é muito mais grave, não só de intervenção nas eleições no Brasil, mas de uma intervenção bélica muito mais latente, muito mais agressiva, de uma maneira que há décadas não acontece com relação à América Latina e com relação dos Estados Unidos para o mundo de uma maneira geral. A gente vai olhando também aqui nas redes sociais as manifestações de políticos no Brasil e no mundo. A presidente do México publicou na Rede X um texto condenando a ação americana na Venezuela. Também o presidente da Comissão Europeia, Antônio Costa, publicou um texto dizendo que acompanha com grande preocupação, a situação na Venezuela e que a União Europeia quer continuar apoiando uma solução pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela. A gente tem aqui no Brasil também, tem uma matéria que acabou de sair aqui na Folha de São Paulo, políticos da direita brasileira comemorando o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O ex-deputado federal caçado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou, abre aspas, o regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Fórum de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Fórum de São Paulo terão dias terríveis. Anotem, viva a liberdade. Fecha aspas, foi o que escreveu Eduardo Bolsonaro. O senador Sérgio Moro também publicou: o fim de Maduro, o tirano de Caracas, melhor para a Venezuela e para o mundo. Que todos os ditadores da América... Aí o deputado federal Nicolas Ferreira escreveu que todos os ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino. Foi o que escreveu o deputado Nicolas Ferreira. E conosco